Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco, corrigir as atividades do sexto ano, referente ao PET 4, volume 4. Então vamos lá. Nós vamos corrigir aqui então, referente à semana 2, está na página 19 e 20. Aqui nós vamos trabalhar sobre frações, já aplicando, né, desenvolver as operações de adição e subtração com frações. Então na primeira questão aqui, fala o seguinte: as duas vasilhas são iguais e estão com líquido verde. Letra A. Quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira em relação à capacidade das vasilhas? Para eu trabalhar quanto uma vasilha tem a mais do que a outra, nós temos que fazer uma conta de subtração. Então olha só a letra A. Eu vou pegar a vasilha que tem maior quantidade, no caso a segunda. Observe que na segunda aqui, ó, ela está repartida em 4 partes e foi pego 3, preenchida apenas 3 partes. Então a fração dessa segunda é 3 quartos, sendo que a fração da primeira é 2 terços. Ó, ela está repartida em 2 partes, 3 partes, e está em preenchimento de 2 delas. Então eu vou subtrair 3 quartos menos 2 terços, que aí eu vou descobrir quanto que a segunda vasilha tem a mais que na primeira. Só que aí é subtração de frações que apresenta denominador diferente. Então o denominador aqui é 4 e 3. Denominadores diferentes na conta de subtração ou adição, nós devemos tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 são os denominadores. Se nós formos de 4 em 4 em 3 em 3, o primeiro número que nós vamos achar na sequência dos múltiplos dele é o 12. Então olha bem o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou pegar o 12 com a primeira fração, eu vou dividir 12 por 4, vai dar 3. O resultado 3 eu multiplico pelo numerador que está aqui em cima, 3 também. Aí 3 vezes 3 gera esse 9 que está aqui. Ó. Então nós vamos sempre, depois de tirar o mínimo múltiplo comum, nós vamos pegar o nosso denominador, dividir o nosso mínimo múltiplo comum, né? Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. A mesma coisa eu vou fazer agora com a segunda fração. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes o 2 aqui em cima, gera esse 8 aqui. Depois de feito isso, nós vamos efetuar a subtração no numerador. 9 menos 8 dá 1 e manter o 12. Então deu 1 dozeavos. Então a segunda vasilha ela é 1 dozeavos maior do que a primeira. Ela está contida, né, de líquido nela, ok? Na letra B fala o seguinte: utilize frações para descrever as quantidades de líquido em cada uma delas por números em relação à capacidade das vasilhas. Bom, aqui ficou meio confuso isso aí, entendeu? Esse pedido aí. Mas aí o que eu fiz aqui é o seguinte: representar uma coisa que já até apliquei na letra A. Eu coloquei a fração, né, da quantidade de líquido verde que tem em cada vasilha. Na primeira vasilha, nós temos 2 terços, é a fração. Ó. 2 dos 3 foram ocupadas pelo líquido verde. E na segunda vasilha, 3 das 4 partes foram ocupadas também pelo líquido verde. Ok? Na letra C, se juntarmos o líquido das duas vasilhas, qual a fração representa essa quantidade em relação à capacidade das vasilhas? Para juntar, nós vamos fazer a adição, somar as duas frações. Então, a primeira fração, 2 terços, somado com 3 quartos. Denominador diferente, 3 e 4. Vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. De 3 em 3 e 4 em 4. Eu chego no 12, como chegamos na letra A também. E o procedimento é o mesmo, porém agora é adição. Nós vamos pegar o 12, dividir pelo 3 e o resultado multiplicar pelo numerador, que no caso é 2. Então 12 dividido por 3, 4 vezes o 2 gera esse 8 aqui. Aí com a segunda fração, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes o 3 gera esse 9 aqui. Feito isso, basta apenas somar o 8 mais 9 para dar 17 dozeavos. Certo? Na letra D, quanto falta de líquido para que a segunda vasilha fique, né, ela completamente fique completa, né, sua capacidade? Olha para a segunda vasilha, você está vendo que das 4 partes, 3 tem líquido.
falta apenas, então a gente pode concluir pela própria imagem que falta apenas 1/4 da sua capacidade para que ela fique completamente cheia. Atividade número 2. 3 automóveis estão indo de A para B. Observe quanto do percurso cada um já percorreu. Então, eles estão saindo do ponto A aqui, indo em direção até o ponto B. Cada carro já percorreu uma determinada distância, representada por uma fração. O carro verde percorreu 1/4, o carro azul 1/2 e o carro vermelho 5/6 da distância. Agora determine, letra A diferença entre o percurso já completado pelo automóvel azul e pelo verde. A diferença para a gente saber o quanto um percorreu a mais que o outro ou a menos. Então eu preciso fazer uma conta de subtração. Vou pegar a distância percorrida pelo carro azul e subtrair pelo carro verde. Então, ó, 1/2 menos 1/4. Mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Denominadores diferentes, tem que tirar o mínimo múltiplo comum. É o próprio 4, porque 4 divide por 2, que é 2, vezes 1, gera esse 2 aqui. Com a segunda fração, 4 dividido por 4, 1 vezes 1, gera esse 1 aqui. Feito isso, basta apenas subtrair aqui em cima. Ó, 2 menos 1, 1/4. Então, a diferença é que o automóvel azul percorreu 1/4 a mais que o automóvel verde. A letra B pede a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo verde. Mesma coisa. Automóvel vermelho, 5/6, menos o automóvel verde, que é 1/4. Vou tirar o mínimo de 6 e 4. De 6 e 6 em 4 e 4. O primeiro múltiplo que eu encontro é o 12. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, gera esse 10 aqui. Com a segunda fração, 12 dividido por 4, 3 vezes esse 1, 3 aqui em cima. Vamos subtrair 10 menos 3, 7, repito, o 12avos, mantenho ele. Então, 7 12avos é a diferença entre a distância percorrida pelo carro vermelho e pelo carro verde. A letra C, a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo azul. A mesma coisa, automóvel vermelho, 5/6, menos o automóvel azul, que é 1/2. Vou tirar o mínimo múltiplo comum de 6 e 2. Se eu for de 6 e 6 e 2 e 2, o primeiro número que eu determino, que a gente encontra, é o próprio 6. Né? 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, gera esse 5 aqui em cima. Com a segunda fração, 6 dividido por 2, 3 vezes esse 1, 3 vezes 1, 3. Nós vamos efetuar a subtração, 5 menos 3, gera a fração 2/6. Um detalhe aqui é que essa fração, ela é formada por dois números pares, então é possível simplificar essa fração. Nós vamos dividir essa fração por 2. Todos os dois números são divisíveis por 2. Então, dividindo por 2, 2 por 2, 1, 6 por 2, 3. A fração passa a ser simplificada essa aqui, ó, a resposta 1/3. Para a questão número 3, nós temos aqui o seguinte: examine a figura ao lado e indique a fração correspondente. Na letra A, aos setores verde e vermelho juntos. Eu vou somar a fração do verde e do vermelho. Olha só, 1/6 mais 1/4. 1/4 mais 1/6. A ordem não importa, né? Mas aí obedecendo a ordem que foi falada na letra A das cores. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é o 12, ó. 12 dividido por 4, 3, vezes 1 lá em cima, 3. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. Aí nós vamos, né, após isso, somar o numerador, ó, 3 mais 2, 5, 12avos. Mantém o 12. Sempre mantém o mínimo múltiplo comum. Na letra B, a fração que representa, né, que o setor azul é maior do que o setor laranja. Como o setor azul é maior, para determinar essa fração, quanto ela é maior, eu vou subtrair a parte azul, que é 1/3, pela parte laranja, que é 1/9. Então, eu vou tirar um mínimo também, o mínimo de 3 e 9 é 9. 9 dividido por 3, 3 vezes 1, gera esse 3 aqui em cima. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 1, gera esse 1 aqui. Aí, subtrai 3 menos 1, 2, mantém o 9, 2 nonos. Tá? Na letra C,
qual fração, né, que corresponde, que é o quanto o setor vermelho é menor do que o setor azul. Semelhante à letra B. Vou pegar o setor azul, 1/3, subtrair pelo setor vermelho para eu saber o quanto ele é maior. O mínimo de 3 e 6 é o próprio 6, né? 6 dividido por 3 é 2, vezes 1 gera esse 2 aqui. Com a segunda fração, 6 dividido por 6 é 1, vezes 1 gera esse 1 aqui. Subtraindo 2 menos 1, 1/6. Para responder a letra C, qual é a fração que representa o setor amarelo? Observe que aqui nós temos um círculo, né? E esse círculo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, 5 cores diferentes. E está faltando justamente a parte correspondente à fração da parte amarela. Toda representação fracionária por um desenho, no caso aqui, como o desenho pretende ficar todo colorido, a soma dessas 5 cores tem que dar um inteiro, uma parte inteira. O que eu vou fazer? Eu vou somar as frações que eu já tenho e ver quanto falta para o inteiro. Então vamos lá. Eu vou somar a fração da parte azul, 1/3, aqui ó, com a parte laranja, 1/9, com a parte verde, 1/4, com a parte vermelha, 1/6. Então agora eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 4 denominadores. Se eu for de 3 em 3, 9 em 9, 4 em 4 e 6 em 6, qual é o valor que eu chego? Eu chego no 36 para qualquer um deles. Então agora eu vou dividir e multiplicar, né, por cada fração dessa aqui. 36 na ordem dividido por 3 dá 12, vezes 1 gera esse 12 aqui. Com a segunda fração, 36 dividido por 9 dá o 4, 4 vezes 1 gera esse 4 aqui em cima. Com a terceira fração, 36 dividido por 4 dá 9, vezes esse 1 gera esse 9 aqui em cima. Com a quarta fração, 36 dividido por 6 dá 6, vezes 1 gera esse 6 aqui em cima. Vamos somar em cima, 12 mais 4, 16, 16 mais 9, 25, 25 mais 6, 31, 36 avos. Essa fração corresponde às 4 cores somadas, azul, laranja, verde e vermelho. Falta amarelo. Então você imagina bem que nós temos 31 parte de 36. 31 para chegar em 36, falta quanto? Faltam 5 partes. Então eu vou afirmar aqui que a parte amarela corresponde a 5 partes desses 36. Tá certo? Então essa é a fração correspondente à parte amarela. E aqui sistematizando os conceitos, né? Uma informação importante aqui. Para se efetuar a adição ou subtração de frações que possuem o mesmo denominador, deve-se somar ou subtrair os numeradores, formando o numerador da fração resultante, e conservar o denominador na fração resultante. Não soma denominador, apenas repete ele e faz a operação com o numerador, caso os denominadores sejam iguais. E na segunda bolinha aqui, para se efetuar a adição ou subtração de frações que possuem denominadores diferentes, deve-se encontrar um múltiplo comum dos denominadores, para ser o denominador da fração resultante. O múltiplo comum mais fácil de se encontrar é o produto dos dois denominadores. De posse deste múltiplo comum, o numerador da fração resultante será o produto do numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. Tá? Então, na verdade, aqui é o que nós já estamos fazendo, já fizemos nas atividades anteriores. Inclusive, agora, ele dá a atividade número 4, né? Acredito eu que para fortalecer um pouco mais sobre o que ele acabou de avisar aqui, né? De informar, mas também sobre o que nós já fizemos anteriormente. Então, na primeira questão da letra A, desse número 4, né? 4 sétimos mais 2 sétimos, denominadores iguais. O que eu faço? Realizo a adição do numerador e mantenho o meu denominador, eu repito ele. Então, 4 mais 2, 6, e o 7, ele é repetido. Tá? Na letra B, 8 quintos menos 3 quintos, denominador é igual. 8 menos 3, 5, e eu repito o 5. Então, deu 5 quintos. Só que 5 quintos é uma fração que gera um número inteiro. Então, dá um inteiro essa fração. Beleza? Na letra C, denominadores diferentes. 3 décimos mais 1/4. Tem que tirar um mínimo múltiplo comum. Se eu for de 10 em 10 e 4 em 4, o menor múltiplo que eu encontro para eles é o 20.
Então, aqui, ó, o 20, nós vamos dividir pelo 10, dá 2, e o 2 multiplicar pelo 3 para gerar esse 6 aqui em cima. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1 gera esse 5 aqui em cima. Eu vou efetuar a soma, 6 mais 5, 11, e repito o número 20, mantenho ele aqui. Tá bom? Na letra D, 4 quintos menos 2 terços. Denominadores diferentes, 5 e 3. Tem que tirar um mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo de 5 e 3 é o 15. 15 dividido por 5, divisão exata, sempre, viu? 3. 3 vezes o 4 gera esse 12 aqui em cima. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes o 2 gera esse 10 aqui em cima. 12 menos 10, 2. E mantenho o 15 no denominador. Então, 2 quinzeavos é a resposta da letra D. Vamos então para a nossa última questão, né? Número 5. 3 amigos compraram um chocolate e o dividiram da seguinte forma: André comeu um terço, Pedro comeu um sexto e Marina comeu um quarto. Aí aqui ele compara, tem várias coisas. É correto afirmar que é uma alternativa dessas que é correta. André comeu mais que Pedro e Maria juntos? André, Pedro e Marina comeram todo o chocolate? Então, de certo modo, está trabalhando uma soma entre as frações, está trabalhando uma comparação entre quem comeu mais, né, quem comeu menos. Então, é o seguinte, as frações têm denominadores diferentes. Aí nós vamos fazer uma situação aqui, eu vou trabalhar aqui agora com frações equivalentes, uma coisa que foi falada no começo dessa atividade, tá? Nessa atividade da semana número 1. Tá bom? Então, olha só. Vou pegar primeiro a fração do André. A fração do André é o que? 1/3. Olha o que eu vou fazer com a fração 1/3. Eu vou multiplicar essa fração toda por 4. 1 vezes 4 e 3 vezes 4. Gera essa fração 4/12. De propósito. Por quê? Para eu obter o denominador 12. Porque eu sei que as outras duas frações também dá para chegar no denominador 12. Então, eu vou fazer com que as três frações que têm denominadores diferentes sejam encontradas com denominadores iguais. Que aí, para eu fazer uma comparação entre elas, fica mais fácil. Sobre a fração do Pedro. Olha só. O Pedro é 1/6. 1/6, para chegar na fração com o denominador 12, basta que eu multiplique a fração dele toda por 2. Então, né? 1 vezes 2, 2. E 6 vezes 2, 12. Então, isso é uma fração equivalente. Você criar uma fração através de uma multiplicação ou simplificação. No caso aqui, eu estou multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, estou criando uma fração equivalente. A fração de Marina, ela é 1/4. Só que se eu pegar 1/4 e multiplicar tudo por 3, eu chego 1 vezes 3, 3, 4 vezes 3, 12avos. Então, agora, ao invés de trabalhar com 1/3, 1/6 e 1/4, eu vou trabalhar com 4 dozeavos, 2 dozeavos e 3 dozeavos. E aí a leitura e a interpretação fica muito mais fácil agora. Para vocês terem uma ideia, vamos ver se é correta a letra A. André comeu mais do que Pedro e Marina juntos. Quando você soma Pedro e Marina, 2 dozeavos mais 3 dozeavos, denominador é igual. Repete o denominador e soma o numerador. 2 dozeavos mais 3 dozeavos é 5 dozeavos. Então, quer dizer, André não comeu mais, comeu menos do que as duas juntas, as duas outras pessoas juntas, né? Então, a letra A não está certa. A letra B. André, Pedro e Marina comeram todo o chocolate. Vamos somar as três frações. Vamos ver se vai dar uma fração inteira. 4 dozeavos mais 2 dozeavos mais 3 dozeavos. Como o denominador tudo é 12, você repete o 12 e soma o expoente. 4 mais 2, 6, com mais 3, 9 dozeavos. Não deu 12 dozeavos. Então, eles não comeram, não deu uma fração inteira, eles não comeram o chocolate todo. Na letra C. Marina comeu metade do que André e Pedro comeram juntos. Opa, Marina comeu a metade do que André e Pedro comeram juntos. Vamos ver. Quanto que André e Pedro comeram juntos? 4 dozeavos com 2 dozeavos. 6 dozeavos. É os dois juntos. E Marina comeu o que? 3 dozeavos. 3 dozeavos é a metade de 6 dozeavos? Sim. Então, ela comeu a metade. Então, já posso concluir que a letra C é a alternativa correta. Só para finalizar, né, a letra D aqui, no caso, a Marina foi quem comeu o menor pedaço de chocolate? Não. Quem comeu o menor pedaço foi o Pedro, que comeu 2 dos 12 pedaços, né, vamos dizer assim.
Tá? Então a gente está encerrando aqui a semana 2, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.